saudade de fazer live. Tava com saudade de falar com vocês, só que... Gente, os últimos dias foram, assim, especiais, sabe? Especiais na quantidade, na enxurrada de cocô que tive que lidar. Vamos lá. Eu vou começar a live já falando pra vocês que... Primeiro, não me peçam pra assistir nada enquanto eu estiver falando sobre esse assunto, por favor. Senão eu vou pedir pros mods darem timeout, etc. Porque eu vou falar desse assunto uma vez só na minha live. E eu vou mostrar a live do Vini também, uma parte da live dele, porque ele explica tudo o que aconteceu no início com meu tio. Depois disso eu não vou falar mais, então quem quiser ver o VOD viu. E quem não viu, não viu e acontece. Faz parte. Eu não sei também se vou botar no cortes, talvez... Eu não sei, na verdade. Na verdade, eu não sei mesmo. Na sexta-feira, dia 18, o meu tio mais próximo... Eu tenho 2 tios, né? Não tem muito pra onde correr sobre isso. Um tio eu perdi bem nova. E eu tinha 2 tios até sexta-feira. O tio que eu era mais próxima é o pai do Vini, né? Ele faleceu sexta-feira. Já é um negócio que a gente conversava aqui na live há um tempo já. Vocês, principalmente quem me acompanha e acompanha o Vini também já sabia dessa situação dele. Ele tinha câncer e foi piorando bastante, assim, ao longo dos anos, como essa doença é quase sempre. Enfim, o inferno. Aí, o inevitável, né? Tipo, algo que a gente já... Aquela coisa de estar esperando, mas quando acontece, a gente fica... de luto mesmo assim. E aconteceu. Foi horrível. Os últimos dias têm sido, não sei, estranhos. Mas a gente tá indo junto, unido, como sempre foi. Gente, juro, eu não vou chorar. Eu juro por Deus. Eu não tenho mais lágrima. Mano, enfim, eu só tenho 2 tios. Então foi bem difícil, assim, porque segredos entre eu e meu tio, que eu vou compartilhar com vocês. Ele era meu tio favorito. Então foi bem difícil. E é muito difícil eu escolher um tio favorito entre esses 2, tá? Porque eu também tenho conversas de muita qualidade com o meu tio que sobrou, né? Sempre que eu encontro ele, eu tenho conversas de qualidade. Mas o meu tio que faleceu, ele morava mais perto, eu encontrava mais, enfim, conversava mais e tal, por ter mais coisas em comum. Enfim, então foi bem difícil, sabe? Todo esse processo foi bem difícil. Num todo, eu não consigo nem imaginar pra quem era mais próximo dele, como a família dele, né? Como o Vini, era filho dele, e o Vini, tipo, sempre teve uma relação. Eles 2 sempre tiveram, né? O meu tio e os 3 filhos dele, na verdade, sempre tiveram uma relação paterna muito foda, muito bonita, que eu sempre achei... Sempre admirei, assim, sabe? Porque eu cresci junto com eles, né? Então, eu cresci com esse paternar dele, vendo esse paternar, e sempre foi algo que eu achei muito foda. Então, foi difícil, assim. Os últimos dias foram difíceis, sabe? Mas, vida que segue. Eu vou falar de novo, né? Que eu vou falar só nesse momento aqui na live. Depois disso, a gente vai reagir às coisas, vai ver as coisas, vida que segue. Eu peço pra que vocês não tragam esse assunto de novo depois que eu terminar de falar, por favor. Porque eu não quero falar sobre isso depois que eu mostrar aqui a live do Vini, etc. O Vini, eu não sei, gente. Olha, ele tirou força do cu, abriu live na segunda-feira. Eu sei, na verdade, que ele abriu live pra não enlouquecer, eu sei como ele é. Mas eu não sei lá, velho. Eu não sei de onde ele tirou força de verdade. Aí ele abriu live e ele contou mais ou menos um resuminho, assim, dos últimos anos, como tem sido. A gente sempre foi bem comedido em relação a isso. A gente nunca falou muito abertamente, assim, e com tanto detalhe como ele falou dessa vez.
Porque eu acho que era um negócio mais de família mesmo, era um negócio mais nosso, não tinha por que ficar compartilhando. E agora que isso aconteceu, acho que é mais de boa a gente compartilhar o que a gente passou aí nos últimos anos, meses principalmente. Enfim. O Vini é muito reservado também, vocês estão ligados. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o Vini na minha tela. Pode acontecer. Ai, levei um susto. Eu mesma botei e eu mesma levei um susto. Vocês ouviram? Ouviram, né? Se ficar emotivo, tá. Já vou avisando. Tá. Mas levei um enfim, susto. eu sinto que eu precisava vir aqui dar uma conversada com vocês um pouco. Tá de bom volume? Pra explicar um pouco também a situação. Ele tá falando baixo, na verdade. Só lembra de ficar falando no mic, verdade. Obrigado. Eu vou adicionando algumas coisas, tá, gente? Mas eu vou deixar ele falar nesse início, porque ele vai falar enquanto filho. Eu posso falar enquanto sobrinha e enquanto filha da irmã dele, né? Porque meu tio era irmão da minha mãe, era o irmão mais novo da minha mãe. E assim, a minha mãe... meio que a gente tem que cuidar também dela, porque ela ficou bem abalada, assim, também. Vocês sabem que há uns meses atrás eu estava em Subatom, né? Eu estava em Subatom. Não, antes disso, um pouquinho antes disso ainda. Até porque é bom pra eu me preparar pro que eu vou falar. No início do ano, eu e a Nina, eu conversei com a Nina e a Nina topou vir comigo voltar pra Tubarão. Não era uma coisa que a gente queria, a gente nunca, né, sonhou em voltar pra Tubarão, assim, né, não é nosso sonho. Não entendi também essa parte. A cidade em si, assim, tipo, claro, pra mim é bom porque fica perto dos meus pais e tudo mais, que eles moram aqui próximo, né, que é ali em Itapirubá, e eu tenho alguns amigos que ainda são daqui, Abel, por exemplo. Eu não sou tua amiga, tá? Sou tua conhecida, Vini. Foda-se. O pai, ele teve uma piora no quadro dele antes. Sigamos. Né? Eu morava lá em Floripa região ali, eu morava na Palhoça, na realidade, tava morando na Palhoça, ali em Pedra Branca. Pedra Branca. Que é a Grande Florianópolis ali, né? A Grande Florianópolis ali que fala é São José, Palhoça, Estreito ali, né? A ilha e tudo mais. Aí a gente precisou sair de lá, tá? Obrigada, B, pelos 16 meses. Precisou, entre aspas, né? A gente não precisava. Mas eu optei por vir pra cá, pra Tubarão, pra ficar mais perto do pai e da mãe, pra poder auxiliar eles, né? Pra estar mais perto em qualquer emergência, assim, né? Durante esse período, né? Tava tudo certo, até que há uns meses atrás... Ai, tô com dor de cabeça já. Como é que pode? Aí, alguns meses atrás, eu havia entrado em Subatom. É só né? Acho que foi ali em... ameaçar chorar? Julho? Sei lá, não lembro quando que era. Quando que foi? Alguém pode me ajudar aí a lembrar. Os mods podem me ajudar, o Abel, eu não lembro. Foi junho. Quando que foi? Junho. Tá aí. Em junho eu comecei a fazer uma Subatom, onde eu tinha feito todo um preparo ali pra Subatom e tudo mais. A gente tinha começado a jogar alguns jogos que eu nem voltei a jogar eles. Por exemplo, o Alan Wake 2, ele tá lá parado. Nem lembro mais direito do jogo. A gente tava com uma sequência ali de posts legal no Instagram, tava, né? A gente tava ali mudando um pouco a nossa rotina de produção de conteúdo num todo, assim, né? E tava dando um retorno legal. Não, gente, é o VOD dele. Ele não tá em live. Até que durante um fatídico dia, no meio da Subatom, o meu pai passou mal. Passou muito mal. Eu entrei em colapso, saí correndo da live, pedi pra Nina terminar de fechar a live, etc. Meu pai tava passando muito mal. E eu fui correndo pra Itapirubá pra resgatar ele, porque ele tava vomitando sangue, tava passando mal, não conseguia respirar e etc, né? Que é Subatom. As mods te explicam, tá? Eu vou continuar falando aqui, daí a moderação ali te explica, tá, Anny? Porque eu tenho um problema de linha de raciocínio e se eu for... eu não vou conseguir. Eu igual. Tá bom, Rosário. Aí, o que acontece? Essa foi a primeira intercorrência hospitalar, né? Que eu não consigo não ver o chat. Não. Essa foi a primeira intercorrência hospitalar. Nina é a mulher dele, é a nossa mulher. É... do Vini e minha. Mais grave. Ela mora com ele, porque ela decidiu. Daí também, né, liberdade pra ela. Mas é uma coisa de família mesmo. Né? Do meu pai.
Que no fim deu tudo certo, ele acabou ficando 14 dias no hospital, não lembro. Foram umas 2 semanas. Assim, Não, Cassie, parece mesmo, mas não tá. E não tem problema, Vicky, não tem problema. E o que acontece? A situação de saúde do meu pai, o que ocorreu com ele, né? Rise com o papel do Editeu. Obrigada pelos 4 meses. Nossa, esse dia da Subatom foi um... Cara, foi top piores dias do ano, assim. Certeza. Foi horrível ver o Vini saindo desesperado. E a Nina vindo falar que tinha acontecido coisa com meu tio. Eu tava na minha casa, sabe? E aí eu... Mano, foi horrível. Enfim. Ela avisando, chorando. Eu não consigo ver o Vini chorar. Tem isso também, tá? Eu tô de boa, eu vejo ele chorar, eu vou chorar. Desde sempre. Então, pode ser que aconteça. Em 2015, ele descobriu que ele tava com um problema no fígado. E porque ele tinha hepatite. Obrigada, Mar. E aí a hepatite desenvolveu uma cirrose. E ele deu a sorte de, além da cirrose, ele ter tido um câncer no fígado. Porque o que aconteceu? Meu pai tava muito bem de saúde. Tipo, extremamente bem de saúde. E por um acaso, por uma ironia do destino, ele resolveu fazer um exame no fígado dele. Descobriu que tava que a hepatite dele tinha gerado uma cirrose e também tava com um câncer no fígado. Aí, em 2015, ele foi lá pra cima na fila de transplante e ele conseguiu ser transplantado. Pra quem não sabe, a fila de transplante ela é extremamente cruel, né? O que acontece? Se, por exemplo, um paciente, ele pode estar, tipo, ele pode estar anos na fila de transplante, assim, tá? Pode estar 1 ano na fila de transplante, só que o estado de saúde dele tá muito debilitado. Ele já tá num grau de avançado Isso é bizarro, gente. Na saúde dele, né? Na doença dele, que o corpo já tá muito afetado pela doença. Aí o que acontece? O local dele na fila de prioridade de transplante vai lá para baixo, porque a chance dele sobreviver pós-transplante é baixa, entendeu? Então, é como se... Falando a grosso modo, né? Falando a grosso modo aqui, é como se eles fossem desperdiçar um órgão, tá? E deveria ser o contrário, não, Gwen? Então, é porque é muito delicado, tá ligado? É uma situação muito delicada. Eu já fritei, tipo, o pai mesmo... O pai, na época que ele fez o transplante, ele era um misto muito... Era uma loucura, assim, o que passava na cabeça dele. Porque... É muito ruim, né, Boiola? Sério. Porque... Eu falando, né, Boiola? Ele passou na frente de gente que tava lá há meses esperando um órgão, sabe? Única e exclusivamente porque o estado de saúde dele era perfeito, entendeu? Era perfeito o estado de saúde dele. Só que o grau de doença dele era altíssimo, sabe? Porque ele tava com câncer e ele tava com uma cirrose extremamente avançada no fígado. Só que ele tava, tipo, extremamente bem de saúde, entendeu? O exame de sangue dele tava bom, colesterol, tava, tipo, coração. Tava tudo perfeito, sabe? Tava tudo perfeito. Obrigada, sabe? Cadelo. E por ele ter essas doenças graves e tá muito bem de saúde, ele, tipo, em questão de 1 semana, menos que isso, ele pôde ir tudo pelo SUS, tá, gente? Tudo pelo SUS. Ele pôde fazer essa cirurgia de transplante. E, sei lá, em questão de 1 mês... Foi muito rápido. Já tinha saído do hospital, saca? Gente, detalhe, eu lembro quando eu morava com a avó ainda, e o tio fez isso em 2015. E aí, eu morava com a avó ainda, ele foi lá visitar, e aí ele falou que ele tava se sentindo um vilão de filme por ter passado na frente de um monte de gente na fila, sabe? Pra ser transplantado, enfim. Então, tipo, porra, caralho, velho, foi uma loucura, porque se ele não fizesse esse transplante, ele teria morrido muito rápido, assim, sabe? Muito rápido. E aí, beleza, tranquilo, fez o transplante. Por ele ter feito o transplante, curou hepatite, isso foi em 2015, isso. Por ele ter feito o transplante, ele curou hepatite, sabe? Que ele não acabou teve remissão total da hepatite e etc. Enfim, curou.
Tava É que, bem. o Reese, ao mesmo tempo que é muito. Eu penso nisso do transplante, né, da fila, pelo menos. É uma pessoa que tá muito ruim ser colocada mais pra baixo, porque imagina pra um corpo receber um órgão, sabe? Tipo, obviamente essa decisão foi tomada com racionalidade, né? A gente pensa, porra, deveria ser o contrário, quem mais precisa deve ser colocado lá em cima. Mas tem muitas vertentes nisso, tem muitas vertentes. É uma cirurgia muito invasiva, tem muito papo pra manga, sabe? Da gente conversar sobre isso. Passaram-se 4 anos. Eu vi isso em Grey's Anatomy, ó. Pelo menos pra isso essa série serve. Brincadeira, gente. Eu não sou hater de Grey's Anatomy. Mas é que eu ficava indignada com essa série. Porque todo episódio, a Meredith tava atendendo uma mulher que tava lá fudida, sem braço, sem perna, sem cabeça direito. E aí a mulher falava alguma coisa, a Meredith associava com a vida dela. E ela achava que tava falando da vida dela. E tudo ela fazia ser sobre ela. Eu ficava indignada com essa mulher. E aí todo mundo daí, de repente, dos protagonistas eram assim. O paciente tá lá todo fudido, mas ele pega um negócio que o paciente falou e fala assim, ai, nossa, muito eu. Ah, vai cagar. Eu, hein? Enfim, voltando. Foi em Blumenau. Foi em Blumenau, a cirurgia é em Blumenau. Passaram-se 4 anos e ele descobriu que ele tava com um câncer. 2015 foi pra 2019. Eu vou pular. Né, no pulmão. Porque o pulmão dele tava quase todo comprometido. E os médicos falaram assim, Kalil, tu vai fazer o tratamento, tá? A gente vai fazer tratamento, mas assim, a previsão é 6 meses de vida pra ti, sabe? Isso foi em 2019. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer o tratamento, né, a químio. Naquela época ainda, ele falou assim, ó, Cris, foda-se. Foda-se, Cris, foda-se. Era Ricardo o nome dele, mas ele era conhecido como Kalil, Caco, eu chamo ele de tio Caco, né? E queixo, mas a maioria das pessoas falavam Kalil. O nome dele é Ricardo, mas eu chamo de tio Caco, desde criança. E Cris é a mãe do Vini, esposa dele. A gente vai, sabe... E Arana, pra caralho. Gê, obrigada pelos 5 vezes. Muito obrigada, meu amor. Meteu louco 3 ainda. Aqui. Vamos viajar. Isso tipo, final de 2020, né? Porque deu 2019, ele descobriu isso, veio a pandemia, né? Veio a pandemia. Mais uma coisa pra se preocupar, porque o pai, naquela situação dele, se ele pegasse qualquer coisa que atacasse o pulmão, né? O Covid atacava também muito a respiração. Então todo mundo tava assim, né? Com o cu na mão. O tio Caco. Ele fazendo quimioterapia, etc, né? Aí ele falou assim, final de 2020, onde deu uma diminuída nas coisas, ele falou assim, ó, Cris, foda-se. Vamos arriscar. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, sabe? Porque eu tinha 6 meses de vida. Sim, já passou um ano, entendeu? Não sei como vai ser daqui pra frente, não sei como vai ser daqui pra frente. Vamos viajar, a gente nunca teve oportunidade de viajar, sabe? Ainda mais em família. Vamos viajar. E aí a gente foi pra Maragogi, ele juntou toda a grana que ele tinha guardada, e aí levou a família toda pra Maragogi, a gente foi tudo junto, né? Com ele. Teve o nascimento da Malu também durante a pandemia. A Malu foi uma criança de pandemia, nasceu ali na... A Malu nasceu perto da Nina, assim, foi uma criança de pandemia. Então, tipo, ela, a Nina e a Maria Antônia são tudo mais ou menos da mesma idade, sabe? A Maria Antônia é a mais velha, mas a Malu é a sobrinha do Vini. Ela é a primeira sobrinha dele também e é filha da Clara, que é a irmã mais velha do Vini, e é a arquiteta do gatil. A arquiteta aqui do meu quintal, é a Clara, tá? Quando o Vini fala mana, ele tá falando da Clara. Quando ele fala Gabi, ele tá falando da Gabi, que é a irmã mais nova dele. Na pandemia, né? E aí a gente foi pra A Clara é arquiteta, a Gabi é cantora. A Gabi, na verdade, é fisioterapeuta, né? Tá terminando, eu acho. Mas ela é muito talentosa enquanto cantora. Então, eu sempre falo que ela é cantora, porque eu morro de orgulho. Maragogi foi uma puta viagem, foi uma viagem incrível, sabe? Enfim, foi sensacional. E aí acontece que passou um ano... Túnel no Jardim da Bel, eu existo por causa dela, sério. Foi fazer 2020, 2021, 2022... A Gabi é a do porta-moeda. A Gabi é a do porta-moeda. Perfeito. A do porta-moeda do pedágio. Aí eu lembro dele falando assim, ó, Cris, fudeu porque, tipo, as despesas médicas que a gente tava contando, né, já era pra ter acabado, porque já era pra mim ter morrido, já tem uns 2 anos. Ele falava isso o tempo inteiro, tio, tá? Ele falava isso pra todo mundo.
Sério. Teve um dia que a gente foi lá em Itapirubá. Foi em abril desse ano. A gente foi lá em Itapirubá na. Acho que foi aniversário do cunhado do Vini. Não lembro o que foi. Que quando a gente foi embora, o meu tio veio junto comigo pra bater um papo. Daí a gente ficou conversando e tal antes de ir embora. E aí ele falou isso. Porra, e aí é foda, porque a gente tá vendendo a casa lá em Tubarão, que era pra eu estar morto há muito tempo já. Tô aqui dando trabalho ainda. O cara me falou 6 meses, já passou 3 anos. Não sei mais o que fazer. 4 anos, 5 anos. Ele falando assim. Ai, sério, que ódio. A Nina nasceu na pandemia, sim, a Nina nasceu na pandemia. Aí ele já tava assim, ó, fudeu, Cris, já era pra eu ter morrido, Cris, não era mais pra gente estar gastando com o meu tratamento, com viagem pra Blumenau, pra fazer exame, não sei o que, não sei o que. Assim, Cris, a gente tá fudido, Nossa, velho. só imagino, Dani. Puta que A gente pariu, tá mano. fudido. Se durar mais um ano, fudeu. Aí durou mais um ano, 2023, né, foi indo. E aí veio 2024, onde no final de 2023, né? Ele assim, fui enganado. Não lo puedo creer. Final de 2023, a gente descobriu, né, que a quimioterapia dele tinha parado de dar efeito, porque o que acontece? Ele começou a fazer quimioterapia e, tipo, não teve remissão, sabe, do câncer. O câncer não diminuiu. Mas ele estagnou. Ele não mudou, sabe? Ele não mudou. Então, ele tava paradinho. Ele ficou paradinho ali durante esse tempo. Só que o que acontecia? Aí ele fazia uma quimioterapia, daí ficava ali e não mudava. Aí, tipo, começava a alterar, tipo, começava a aumentar um pouquinho a doença de novo. Ele trocava o tratamento pra químio. E assim foi indo, sabe? E assim foi indo. Quando a gente começou a semana natalina, isso. Detalhe, tá, gente? Ele recebeu essa notícia quando o Vini fez a semana natalina no passado. Foi no dia que começou a semana natalina, ele fez toda aquela semana sabendo dessa notícia. E ele não falava. Então, vocês têm noção de quando eu falo que é um nível de reservado que é assustador? E eu falava pra ele, compartilha, tipo, conversa com o pessoal, sabe? Não guarda só pra ti. Eu tô morrendo de dor de cabeça, gente, por eu ter segurado o choro. Gente, pra vocês terem noção, no velório do tio, quando eu e o Vini... quando o Vini chegou, eu chorei muito. Ele tava chorando muito, eu e ele choramos muito. E aí depois a gente foi mais lá pra trás. E eu fui, ele e as 2 irmãs dele. E aí quando ele parou e a gente falou, vai lavar o rosto, vai ali e tal. Ele foi lavar o rosto e aí eu e as irmãs dele estávamos ali esperando. E elas falaram, aê! O irmão do meio demonstrou! Finalmente, ele botou algo pra fora. Finalmente botou sentimento pra fora. Elas faziam assim. Elas estavam assim. Daí eu falei pra elas, obrigada! Obrigada, exatamente. Exatamente isso. Porra! Mano, é bizarro, velho. O Vini é bizarro, ele, sei lá. Enfim. Ele não falava nada, né? Ele é casado com uma psicóloga. Não, a Nina é designer. Isso, durante a semana natalina a gente Chocado que a Vinícius é um padrão barbado. descobriu lá que os exames tinham parado os tratamentos tinham parado de funcionar. E aí, né? Tem uma Nina que é psicóloga. Não, a Nani. A Nani é psicóloga. A Nina não. Tem 2 Ninas. A Nina designer, minha namorada e do Vini. E a Nina, minha sobrinha. Fã de uva passa. Low profile. Não, a Nina não... Da Nani não é Nina, é Nini. A da Nani. Aí a Nani é amiga nossa. Não é necessariamente da família, é amiga nossa. E a Nani tá grávida. Bom lembrar sempre. De uma menina. Com isso, a gente decidiu sair de Tubarão, porque a gente sabia que sair de Palhoça e vir pra Tubarão, né? A Nina topou isso. Inclusive, eu não posso falar muito da Nina. Não posso falar da Nina. Enfim. Obrigado, amor, tá? Te amo muito. Obrigada, amor. Ela Nina é a topou mulher do Vini, aham.
Ô, guri, sim, mas o Vini, ele é muito. Ele é muito disso. Ai, ele é igual o tio. Tipo, o tio Caco, e que é igual a minha mãe. Que são pessoas que, tipo assim, elas acham que, ai, falar do que tá acontecendo agora na minha vida vai ser um incômodo pras pessoas. Eu tenho um pouco disso, mas eu perdi muito na terapia, sabe? Fazendo terapia, ainda bem, porque eu guardava tudo, eu ainda guardo muita coisa, tá? Não vou falar que eu não guardo e sou a super exemplo nisso. Mas, nossa, mano, o Vini é assustador, assim. Já ia falar que tu era assim também? É, mas eu melhorei. Melhorei como eu era. Melhorei de como eu era, porque, mano, não tinha condição, assim, eu, sei lá, eu não falava nunca nada pra ninguém, sabe? Morria com aquelas coisas e, enfim, era horrível ser assim. Não recomendo. Não recomendo. Guardar as coisas não faz bem, sabe? Realmente não faz. Eu converso, na verdade, tipo, o Matheus é, sei lá, ele é a única pessoa que eu acho que já viu como eu sou realmente, sabe? Tipo, não como eu sou realmente, mas como assim. Tipo, já me viu no meu melhor e no meu pior real. Sabe? Tipo, real mesmo, cru, assim. Pior mesmo. Vocês não estão entendendo o pior. Pior nível, tipo assim. Tá a ponto de fazer uma merda comigo mesma. Sabe? Então, não sei explicar. Eu sempre lembro dele quando eu escuto True Blue das Boy Genius. E quando tem aquela parte do. And the voices that implore to you. Não. You should be doing more to you. I can admit that I am too soft to all of this. Enfim, eu sempre lembro dele nessas partes. Nessa parte de Sweet Nothing também. É que True Blue eu lembro dele porque no refrão basicamente fala que é muito bom não precisar se esconder e esconder quem a gente é quando tá com outra pessoa. E como eu sou basicamente com ele. Enfim. Vim comigo pra cá, a gente deixou muita coisa lá pra trás, veio viver a vida aqui, que, tipo, por um lado era bom, né, porque era mais barato. As coisas aqui, a vida aqui era muito mais barata do que lá. Pra ficar mais perto de mim também, é verdade. Mas é bom isso, Matheus. Perdão nada. É exatamente isso. Tipo, é bom ter uma pessoa do teu lado, né? Se tu vai escolher ter uma pessoa do teu lado, que pelo menos seja uma pessoa que não traga incomodação, pelo amor de Deus, mano. Deus que me livre. E a gente conseguiria ficar mais perto dos meus pais, que moram em Itapirubá, e é 20 minutos daqui, tá ligado? Não é 1h30, saca? Nossa, eu falo muito com meus gatos também. Aí a gente veio, e aí começaram as intercorrências hospitalares, sabe? Que foi, tipo, ele às vezes passava um final de semana no hospital, porque ele não tava muito bem. Mas era coisa normal, assim, ele ia lá, passava uma noite e voltava, sabe? Uma madrugada só. Tipo, porque tava com um pouco de falta de ar, daí ele vinha, tomava um remédio na veia e voltava. Obrigada, Gabi. E aí, durante a Subaton, em junho... Jurda, né? Belly, obrigada pelos 40. Teve a intercorrência grave dele, que ele quase morreu. E a partir dali, era 2 semanas no hospital, 1,5 semanas em casa. 2 semanas no hospital, 1,5 semanas em casa. Essa foi a rotina dele desde junho, no hospital. E o que acontece? No final do ano passado, a gente não, né? O pai optou por ir atrás de uma vertente da medicina, vamos dizer assim, né? Que é a medicina paliativa, né? O tratamento paliativo. Tratamento paliativo, o que é? Para quem não sabe, tratamento paliativo é o tratamento destinado a cuidar do bem-estar das pessoas em estado terminal. Eu já recomendei pra vocês, mas volto a recomendar o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ele é escrito por uma médica paliativa, então ela explica perfeitamente tudo que tem... tudo que engloba a medicina paliativa. Esse é o livro, Tapiocaio. Ele é um livro que, tipo, eu gostei bastante de ler, assim, embora tenha sido... Não sei, acho que se eu lesse ele de novo, eu não sei. Foi uma experiência agridoce ler esse livro, sabe? Ele é muito bom, mas foi um pouco agridoce. Tá, em estado terminal,
que não tem mais chance Tem de aí, remissão, monitor. sabe? Não existe tratamento no mundo que faça voltar à situação clínica do paciente. E foi aí que a gente conheceu a Edmara, que, cara, é uma médica sensacional. Ela foi muito importante, assim, principalmente pra mãe e pro pai. Mas pra mãe ainda, assim, sabe? Que ela, desde o início, veio preparando a gente como família pra lidar com esse momento, sabe? Por que o pai foi atrás disso? Porque o pai, ele não queria nenhum tratamento invasivo, tá? De novo, fazendo um outro adendo aqui. O que é um tratamento invasivo, tá? Pega Um tratamento invasivo... Pega um lencinho. Não, pode ser uma toalhinha. Não, acho que aqui tem. Acho que aqui tem. Na real, eu poderia pegar. Eu não sei porque que eu chamei agora. Ali onde fica o secador. Tem aí, né? Minha toalhinha. Isso aqui tá... Pode ser. Né? Pode ser. Boa tarde, Pra chat. dela. Boa noite já, né? Boa noite. Não sou fiscal, né? Mas enfim. A historinha tem história, tá? Nossa, tá com cheiro do amaciante. Por exemplo, entubar. Entubar é um tratamento invasivo, sabe? E ele não queria nenhum desses tratamentos, nenhuma dessas coisas que fosse literalmente só prolongar o sofrimento dele e não fosse ajudar em nada, entendeu? Então... Porque no caso dele, entubar, não é como se, por exemplo, assim, ó... se olha entubar nisso ele... no chat, é basicamente quando o tratamento deixa de ser focado na cura, mas sim na diminuição dos sintomas e sofrimento. Olha o Nirso no chat, gente. E deixar o corpo dele funcionando. Ele é psicólogo. Através de um monte de máquina. Antes dele ser viado, ele é psicólogo. Daqui a, sei lá, 5 meses, a gente consegue curar o câncer dele, sabe? Não é como se isso fosse acontecer, sabe? Não é tipo, por exemplo, ele tá na fila da cirurgia, ele tá com um problema de coração, sei lá, vamos dizer assim. Tá com um problema de coração que ele tá na fila de cirurgia do SUS, só que essa fila é enorme e, tipo, se a gente não entubar e não deixar ele respirando por aparelho, ele vai morrer, sendo que daqui a, sei lá, 5 meses ele vai conseguir sobreviver se ele fizer essa cirurgia, sabe? Sei lá, tô inventando aqui uma situação qualquer hipotética, sabe? Não é como se fosse um caso assim, sabe? Se entubasse, só ia, tipo, ele ia... De Nirso para Nurse. Porque, tipo, ele ia apagar, né? Ele ia ficar 100% sedado, não ia conseguir conversar com ninguém, não ia conseguir fazer nada. Ia estar entubado. Sofrendo. Sendo que não tem volta, sabe? E aí, o que ele queria? Ele queria que quando ele estivesse clinicamente, né, dando início em um processo de morte, porque existem muitos sinais dentro da medicina, né, que acusam isso, entendeu? Tipo, algumas coisas param de funcionar. Eu não mudei esse. Presenteou a ficção Ai, sério, gente. com 5 subgifts. Obrigada, Balco. E boa noite. Muito obrigada, Balco. Não tem mais... Ai, que não susto, tem mais volta, nenhum sintoma, sabe? Porque, tipo, o tratamento paliativo, ele foca em deixar o paciente 100% confortável. Mano, tem muita gente que tá se identificando, nada, né? Não sofrer. Doideira, velho. Mas estando consciente, tá? Mas estando consciente. Entendeu? Então, o que acontecia? Ele tomava morfina pra cacete, ele tomava um monte de remédio pra enjoo, tomava, tipo... Ele não era focado em tratar o câncer, era focado em tratar sintoma, tá ligado? E foi isso, assim, então, tipo... E o que era o acordo, né, do pai com a Edmara? Quando ele estivesse clinicamente entrando em processo de morte, né, e como é que... nunca são feitas por uma pessoa só, sabe? Não é eutanásia, tá? Tem muita gente que acha que, tipo, o que eu vou falar agora é eutanásia. Não é, tá bom? Não é eutanásia, já vou adiantando pra vocês. Existe uma equipe médica, tá? Tô com água. Existe uma equipe médica
onde consiste na Edmara, no Dr. Kleber, que eram os dois médicos que lideravam a equipe por trás do pai ali, né, do tratamento do pai. Tinha a médica plantonista do hospital, Obrigada, a equipe de Lele. anestesista, enfermagem, sabe, do hospital. Todas essas pessoas tinham que estar em consenso sobre a situação do pai para ele ser sedado. 67, tá? Para ele ser Fal. sedado. O que é ele ser sedado? Quando ele estivesse clinicamente dando entrada, né, num processo de morte, ele iria Essa live do Vini foi segunda-feira. O meu tio faleceu na sexta. ser sedado, e essa sedação, tipo, ele ia apagar, vamos dizer assim. É como se fosse fazer a sedação para entubamento. Eu tô explicando assim, de forma bem grotesca, não é a mesma coisa, tá? Mas eu tô explicando para vocês entenderem, tá? Ele vai ser sedado e ele vai ficar sedado, descansando, sem sofrer, entendesse? Então, Nossa, é uma espécie de Rosácia. coma induzido. Eu não posso. Tipo assim, olha, eu e o Vini, a gente tem isso há muito tempo. Foi cremado, ô, Kessia. A gente tem isso há muito tempo, assim. A gente, num velório da avó foi a mesma coisa. Eu tava de boa e quando o Vini chegou, a gente começou a chorar muito, abraçado. E são pessoas específicas. Tipo, pra quem não sabe, eu ia no show do Paul McCartney no dia 19, né? No sábado. Eu ia com meus melhores amigos, com a Rafaele, com a Ju, com o Rafael, com o Matheus, com o MK. E aí, obviamente, eu fiquei sem clima pra ir, né? Eu vendi pra uma beldade os 2 ingressos. E a Rafaele tava aqui, ela ia ficar na minha casa, mas por conta disso tudo ela ficou na Ju. Então, quando eles chegaram lá no velório, quando eu vi a cara da Rafaele, eu já tava de boa. Quando eu vi eles, eu comecei a chorar de novo. Entendeu? Então não sei, são coisas muito específicas, assim. Pessoas muito específicas também. Então ele fica ali dormindo, só que sem sentir dor, sem sentir nenhum sofrimento, entendeu? Sem sentir nada. Nada. Ele só descansa, entendeu? Era a última coisa que ele queria, sabe? Gente, eu tô passando umas partes porque... E aí, só no o Vini só dia fica 17... No dia 17, era uma quinta-feira, né? Eu acho que foi dia 17, né? Deixa eu ver aqui qual foi o dia que eu falei que não ia ter live. Sério, olha ele. Maluco, fui maluco. E dia 17 o pai já teria falecido, isso. O que acontece? Dia 17, que foi quando eu falei que não ia ter mais live, a doutora Edmara, junto com o pai e junto com toda a equipe médica, decidiram, né, entraram em consenso que o pai iria entrar na sedação, tá? Porque os remédios para dor não estavam mais fazendo efeito, os remédios para enjoo não estavam mais fazendo efeito. Obrigada pelo ano e meio, Gui, Os remédios para principalmente descansar pelo grupo não estavam 3. fazendo mais efeito, ele não conseguia dormir, ele só sentia dor, ele não conseguia respirar direito, sabe? Sem sentir muita dor. Então, quando todos esses sintomas eles não estão tendo mais volta, é quando se entra isso. Ele comia, ele vomitava automaticamente e, tipo, ele não estava mais conseguindo, sabe? Então, quando todos esses sintomas não existe mais remédio, não existe mais tratamento que dê jeito, ele entra em sedação, entendesse? E daí ele para de sentir dor, entendesse? Ele para de sentir dor. Não muda nada do que ele já estava fazendo antes, entendeu? Porque antes era, tipo, ele tomava morfina pra caramba pra não sentir dor, tomava Dramin ali pro enjoo, aí tomava lá o Rivotril pra poder dormir de noite. Então, tudo isso fazia parte do processo de tratar o sofrimento dele, entendeu? Então ele não estava sofrendo. Nem a morfina estava fazendo mais efeito. Nem a morfina. A única coisa que a morfina ajudava era na tosse dele, aliviava a tosse. Mas a dor continuava, entendeu? Então, ele estava com muita dificuldade de respirar e etc. Então, quando esses remédios não estavam dando mais jeito, o único remédio que foi dado para ele foi o remédio para sedação. Eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome, não adianta vocês me perguntarem, tá? Que basicamente esse remédio fazia a mesma coisa que os outros remédios estavam fazendo. Só que como é um remédio muito mais forte do que os outros,
ele iria apagar, entendeu? Ele iria dormir. E aí ia ficar ali até, sabe, chegar o momento dele. Os filhos. Então, foi isso que aconteceu. No dia 17, ele pediu pra chamar os filhos. Aí... Só que ele já não conseguia nem conversar direito, foi tudo muito rápido. Como o povo inventa um monte de coisa e não acharam a cura disso, porque eles ganham mais dinheiro sem achar a cura. Foi assim, uma loucura. A minha irmã mais velha, ela não tava aqui. Ele se despediu dela por telefone. E me despedi dele também. Aí a Nina conseguiu se despedir rapidinho dele também por telefone. E ele deu o último tchau assim pra gente, né? Antes dele dormir, né? Antes dele estar 100% consciente. Então, aí ele ainda brincou antes de apagar, né? Daí a hora que a moça lá deu o remédio pra ele só falou assim, ó. Agora sim que a parte boa. Aí deu uma risada assim e... assim, tá gostosinho agora. Toda vez que ele recebia a morfininha, ele já, deixa uma dosezinha a mais aí. Velho, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso, né? Eu chorar e rir ao mesmo tempo nesses últimos dias. Cara, eu e o Vini chorrimos muitas vezes. E foi isso, gente. Desde aí então. Ele descansou. Aí eu fui... Aí a gente ficou ali até tarde, assim, né? Só que, tipo, o pior de tudo é que como ele tava há muito tempo tomando muito remédio pesado... E ele também, ele por natureza, ele tem uma resistência muito grande a esses remédios que dopam, assim, né? Então, ele sempre tinha que tomar umas quantidades meio cavalar, assim. Eu sou muito assim também. De, tipo, não me pega, não me bate. Não é à toa que eu sempre falo pra vocês, cara, café pra mim, eu tomo de noite, é como se eu tomasse só um chazinho. Porque, tipo, não faz efeito nenhum. Eu consigo dormir na hora, entendeu? Cara, detalhe. O Oscar tombado da Bel falou no chat do Vini. Minha tia me mandou tomar no cu no último momento dela. Jeitinho dela. Sério. Passei mal. Um chazinho. Muito vozelha. Não faz efeito nenhum. Eu consigo dormir nada. E tinha hora que... Enfim, não vou entrar em muito detalhe. Mas ele não tava... Tipo, ele parou de ter suador forte demais... Ele não tava mais vermelho, não tava mais dando febre, ele tava, tipo, tranquilo, assim, ele tava relaxado. E aí eu vim pra casa, eu troquei com a Gabi, né? A Gabi e a mãe ficaram lá. Então, gente, essa semana que ele tava aqui no hospital, o meu irmão conseguiu ir, né? Com a minha mãe, lá visitar ele, e eu ia visitar ele na sexta. Eu já tinha visitado antes. Então, tipo, ele faleceu de manhã de sexta, né? Então eu não consegui visitar. Mas eu tinha visitado antes. E foi muito bom, inclusive. Foi engraçado. Quando a gente foi visitar antes, que foi com o meu irmão. E aí a gente começou a fofocar sobre o paciente que tava do lado. Porque dava pra ouvir tudo que eles falavam. E aí a minha tia queria saber o sobrenome dele, como que escrevia o sobrenome dele. E aí ela escreveu de uma maneira muito errada no Instagram. Eu não posso lembrar disso, cara. Daí ela veio me mandar e perguntar se eu conhecia quem era e tal. Daí o meu irmão conhecia Tubarão, né? Enfim, meu irmão conhecia o cara que tava no paciente do lado, sabia o sobrenome. E aí falou pra gente o sobrenome. E aí eu mandei o Instagram do cara pra minha tia. Aí a minha tia falou: agora vendo o Instagram dele, essa mulher tava ontem aqui. Fulana tava ontem aqui. Cara, sério. A minha tia, não sei como ela conseguia fazer isso, mas tipo, como
Aonde o meu tio tava internado, só podia entrar 2 pessoas, né? Por conta de como ele tava, enfim. A minha tia conseguiu botar 10 pessoas lá dentro daquele quarto. Ela foi falar com fulano, com ciclano que era chefe de enfermeiro tal, com enfermeiro tal. Entrou 10 pessoas lá naquele quarto. Tá. E aí a gente tava tudo fofocando, conversando. Uma fofocada. Juro por Deus, mano. Uma fofocada. E foi muito bom. Então, tipo, essa foi a minha última memória, assim, junto com o meu tio. Uma bosta que tenha sido no hospital, né? Mas foi muito bom, foi engraçado. E foi bem ele, assim, foi bem da nossa família. A nossa família é muito foda, é muito unida. E... Ai, tchau, Vini, fala. Vim pra casa. Aí eu acordei pra ir lá pro hospital pra tocar com a Gabi e aí eu recebi a notícia que ele tinha falecido. E aí foi isso, assim, sabe? Acho que acabou, né? Tá, assim, difícil pra caralho. Eu fiquei me questionando muito se eu ia abrir live ou não. Porque... Enfim. Aqui agora o Vini fala mais sobre ele, sobre... Enfim, gente. Não vou deixar essa parte. Eu vou falar agora um pouquinho mais com vocês enquanto... Como que eu vou dizer? Sobrinha, né? E filha da irmã dele, irmã do meio dele. A minha mãe é irmã do meio, vocês perguntaram aí. O meu tio era o caçula. E assim, no velório, gente, juro por Deus. Eu e o Vini tava... Eu não vou esquecer de dizer. O Vini tava tomando um cafezinho, a gente já tinha chorado horrores. Ele tava tomando um cafezinho e tal, e aí eu perguntei pra ele, por força do hábito, assim, eu perguntei pra ele assim: depois daqui vocês vão dormir em Itapira ou tu vai dormir aqui em casa? Aí ele tava com café na mão, e aí ele falou assim: cara, eu não faço ideia de como vai ser a minha vida depois daqui. E começou a rir e a chorar, e eu comecei a rir e a chorar junto com ele. E a gente ficou assim por, tipo, sei lá, uns 2 minutos, rindo e chorando no meio do velório, tipo, exatamente no meio. E ele com café assim, a gente rindo e chorando, sem parar. E basicamente isso, a gente é assim, sabe? Basicamente a gente é assim, não sei explicar direito. Teve uma hora também que era no final do velório, que foi muito boa. A gente tava recolhendo as... Ai, gente, primeiro de tudo, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu fui levando um bolo de fubá, cavaquinho, que vocês conhecem como cueca virada, provavelmente, mas aqui a gente chama de cavaquinho. Fui levando uma coisa arada pro velório, porque até onde eu sabia, a última vez que eu tinha ido num velório foi, acho que o da avó. Então eu tava levando os negócios tudo, né? Tava levando um cavaquinho, tava levando umas coisas, um biscoito, sabe? Que tinha aqui. Aí tá, né? Cheguei lá, o Matheus falou assim... O Matheus instaurou um chip e falou assim: cara, eu acho que não levam mais essas coisas pra velório. Aí eu fiquei assim... Será? O da Vasélia foi 2017. Será que não levam mais? Aí eu fiquei, tipo, chip da besta. Eu fiquei nervosa, né? Eu falei assim, cara, eu vou deixar no carro. E a gente tinha chegado lá muito cedo. A gente chegou super cedo, assim, porque a minha mãe não queria chegar depois também. Minha mãe já não tava bem, ela não queria chegar depois, aí todo mundo ia até ela, aquela coisa toda. Ela queria chegar no começo mesmo. Aí, enfim, eu deixei as coisas no carro. Gente, quando a gente chegou lá, tinha até... Lá no negócio assim que fica um café e tal, tinha... Menina, tinha uma lata, não, um pote cheio de biscoito da Balduco. Tinha um negócio de chá, sabe? Uma caixa de chá, cheio de chá. Salgadinho. Uma loucura, era uma festa, era festa. Aí eu cheguei e falei assim, gente, mas ainda bem que eu nem trouxe, né? Um bolinho, um negócio, já tinha bolo, já tinha tudo ali. Aí eu falei, ainda bem que eu nem trouxe nada, nem tirei do carro. Daqui a pouco chega a Clara com uma cuca de banana feita pela avó do João. O João é o marido da Clara. A Clara e o João são pais da Malu. Clara é minha prima. O Alok torando na caixa de som.
Então, mano, foi bizarro. Aí eu cheguei lá, vi refri, essas coisas nada tudo. Chegou a Clara trazendo esses quitutes da avó do João e tá deixando lá, tá ligado? É uma cuca de banana, ela fez, que é tipo uma torta. Eu não sei explicar o que é uma cuca de banana, pra quem nunca comeu uma cuca de banana. Não, guri. Eu vou lá amanhã. Tá bem difícil, sim. E em relação a isso eu já falo. Enfim. E ela trouxe um rocambole também. E aí no final do velório, Ai, tem mais isso. Perto da meia-noite todo mundo tem que ir embora. Tem mais isso também. Tá? Eu nem... Por exemplo, a última vez, o da avó foi muito rápido, porque não teve esse negócio de virar a noite. Mas o do meu vô, a gente passou a noite lá. O que é um saco, né, gente? Sendo bem sincera. É um saco passar a madrugada inteira lá. Eu acho assim, Deus me livre, eu já falei pros meus irmãos, eu não quero nem velório. Imagina passar a madrugada lá. Pavor. Pavor, pavor, pavor. Enfim, aí tem isso também. Meia-noite fechava. Então, umas 11 e pouca, eles estavam tudo recolhendo as coisas lá. Tava só eu, o Vini, tava só a família mesmo, assim, ali no final. Só a família. Antes chegou uma hora que tava tanta gente, que eu fiquei apavorada, sabe? E era um monte de gente falando de memórias específicas que tiveram com ele. E sempre memória engraçada, uma coisa boa. Tipo, é muito bom ouvir essas histórias e tal. Só que eu fiquei uma hora, tipo, olhei pro lado, assim... Nossa, que tanta gente, sabe? E aí eu fui lá com a minha mãe e fiquei ali com ela, eu fiquei com o Vini, intercalando entre o Vini e a minha mãe. Aí teve... Teve esse final do velório, que eles estavam recolhendo as coisas. E aí estavam recolhendo esse rocambole. Aí a Clara pegou e falou assim, nossa, não sobrou nada do rocambole, né? E aí eu peguei e falei inocentemente, não, eu nem comi. Eu falei, eu nem comi. Aí, gente, parecia que eles iam me bater. Parecia uma cena de filme. Eu falei isso na porta da onde tu entra pra tomar um cafezinho. Sabe? Falei isso na porta, encostada assim. A Gabriela saiu do banheiro com o rocambole correndo e jogou assim, ó, botou assim na minha cara. Come! É sério, eu não tô zoando. Foi assim. Ela saiu do banheiro com um prato na mão, correndo. Come, não, tu tem que comer. A Nina, desesperada, entregando pro Matheus e pra mim. Parecia um Robin Hood da comida, entendeu? Do nada, jogando na cara o rocambole. Falando, não, come! E, mano, eu falei, gente, a Clara vindo com a caixa de salgadinho. Como não comeu? E ela tava assim, tipo... Sabe um momento assim que... Eu só consigo lembrar disso. No momento que, tipo, eu fiz um frame daquele momento na minha cabeça... Sabe? E eram eles, tipo, desesperados, assim, ó. Com o rocambole na mão. Entregando. Sério, bizarro, mano. No velório da minha avó, quando eu era criança, a funerária oferecia comida de café pra 2 salas e eu passei o velório inteiro na sala de comida. Eu tinha 11 anos. Hoje eu só penso no pessoal do outro velório que devia pensar que eu não tinha comida em casa. Não, o do vô, tipo, era uma cafezada também, era uma coisa nada pra comer. Mas enfim, o da avó não teve isso. O da avó foi como eu acho que tem que ser, tipo, foi um velório de 2, 3 horas e direto pro crematório. E tem essa história que eu nunca contei em live, tá? Mas tem a história de que a gente errou o crematório da minha avó. Os filhos dela simplesmente marcaram pra cremar ela num crematório em Palhoça, em Floripa. E a gente foi pro crematório de Criciúma. A gente errou o crematório da Vozélia. Eu nunca contei isso em live, já fica também dito aqui. Tá? A gente errou o crematório dela. A gente foi pra Criciúma e eles marcaram lá em Floripa. É o outro lado. Não tem nada a ver. E aí a gente chegou lá no crematório. A gente chegou assim, né? Eu e o Vini, a gente foi no mesmo carro. A gente falou assim, nossa, tem ninguém por aqui ainda, né? Nem abriram ainda, nem nada. Chegamos antes dos caras. Loucura. E o Vini também falou assim, pois é, né? A galera vai chegar depois, certo, pra abrir. Pois é verdade. Tá, né? E nisso uma demora. Aí, de repente, vem meu irmão falando, galera, vai demorar um pouquinho mais, porque foi marcado pra ser cremado lá em Floripa. Então, tava indo pra lá. O corpo dele vai vindo pra cá, agora. Tá vindo pra cá. Daí a gente vai dar uma esperadinha aqui. Gente, acho que a gente saiu, sei lá, 8 da manhã. Vini, não sei se o Vini tá aí. E foi
sei lá, 3 da tarde. Foi muito depois. E a gente ainda deu sorte que os caras aceitaram. Eles aceitaram de cremar muito em cima da hora. A gente se desesperou. Gente, é inacreditável essa história. Mas é tão vozelha. Juro pra vocês, é tão vozelha. Eu imagino ela rindo tanto da nossa cara, mano. Tanto. A gente saiu umas 5 da tarde, eu acho, Vini. Foi muito vozelha colded, assim. Enfim. Aí, no crematório da avó, o que aconteceu? Só teve, tipo, Cara, pra ser bem sincero, é um dia que na minha cabeça tá todo bagunçado. Mas eu só me lembro de, tipo, deixarem o caixão lá em cima. Aí a pessoa ir lá, se despedir e depois... Deu, é isso. No do meu tio... Ai, gente, sério. Inventaram uma homenagem. Ai, sério. Pra quê? Pra quê? A gente não foi no mesmo crematório, tá? Foi num aqui mais perto, de Tubarão, ali em Capivari. Ai. Só que aí teve essa homenagem, que basicamente foi um vídeo com várias fotos e vídeos dele também, que foi engraçado e muito triste. Meu Deus. Primeiro que começa, eu acho, com um vídeo dele... Ai, dor de cabeça. Com um vídeo dele e da Gabi cantando Eu Sei Que Vou Te Amar. Ai, ali é o cabelo, ali eu já fui pro caralho. E a tia... Nesse momento, a tia, no caso, a mãe do Vini, né? Mulher do meu tio. Ela sentou ali do lado da mãe. Eu tava sentado do lado da minha mãe. A minha mãe, na verdade, ela... Quando eu cheguei lá, ela falou... Isabel! Senta aqui. Ela falou assim, do nada. Ela já tava indignada que eu tinha chegado em cima da hora. Mas ela gritou e falou, senta aqui. Fica aqui do meu lado. Na homenagem. Porque algumas coisas... A minha mãe sentou bem na primeira fila, né? Pra conseguir enxergar. E algumas coisas, tipo, quando era só foto, eu descrevia pra ela. Quando era vídeo, ela conseguia ouvir. Então, ter uma noção melhor do que tava acontecendo. Aí, na foto, eu descrevia pra ela. A maioria das fotos era com a Malu. Ele era muito... apegado na Malu. Ele e a Malu eram, tipo... colados. E, enfim, a maioria das fotos era dos dois. E vídeos dos dois. E aí, no final, a Gabi também tava pro caralho, né? Tô parando... a Malu chamava ele de vovozinho fofinho. E a Gabi, ela tava pro caralho, porque ela simplesmente mostrou pronta, né? Tipo, ela falou um pouco do álbum dela que ela vai lançar muito em breve. Já era pra ter lançado, mas por conta de todas essas coisas ela não conseguiu. Aí ela tava falando sobre a música que ela fez pra avó Zélia. Ela gravou a música e ela botou lá pra tocar. Gente. Não. Eu passei mal nessa parte. Eu tinha ouvido a música, mas passei mal mesmo assim. E aí ela colocou a música também, que é outra vibe total, que é a música que ela escreveu pra Malu. Ela é Dinda da Malu. Então, sentimento que eu entendo muito. Ela fez uma música pra Malu que poderia ser literalmente eu escrevendo algo pra Maria Antônia. Só que ela tem muito talento. Mas enfim, foi uma sessão choro. Chorei muito, mas foi bom também, eu acho. Porque teve uma... Ai, gente. Aí a Gabi falou que o tio... Tipo, o que acontece? O tio escreve muito. Escrevia muito. Sempre foi assim. Desde que eu conheço, me entendo por gente, o tio Caco escrevia muita coisa. Quando eu escrevi meu primeiro conto lá do Amor nos Tempos de Likes, eu mandei pra ele o texto, porque ele era meio que uma referência, assim, pra mim. E porque na época a gente tava conversando muito por conta de ter sido perto da minha monografia. A minha monografia, ele tá até nos agradecimentos, porque eu fiz sobre a ditadura militar brasileira. Ele fez parte de vários frontes juvenis da época, como resistência, óbvio, né? E eu conversava com os dois tios sobre isso, eu tenho esse privilégio.
de conversar com os meus 2 tios sobre isso. O meu outro tio, que é o tio Pinheiro, que o Matheus fala que nunca se perdeu, porque ele tem sempre uma pinha. Primeiro dia que o Matheus viu o tio Pinheiro, ele falou isso. Inacreditável. Enfim. Eu tenho o privilégio de conversar com os 2 sobre isso, porque os 2 são muito politizados. E fizeram parte também do meu senso crítico e político, com certeza, sim. Então eu fiz a minha monografia eu decidi fazer sobre a ditadura e semiótica. E aí eu expliquei pro meu tio mais ou menos o que era semiótica. E por mais que eu tivesse lido várias coisas, né, vários livros, artigos e os caralhos sobre ditadura, eu troquei muita ideia com ele, porque eu fiz baseado a minha monografia era interpretar as capas dos discos lançados durante a ditadura, e meu tio tinha uma caralhada de vinil lançado durante a ditadura, e a gente ficou lá, eu tive que depois tomar, eu nunca esqueço, porque quando eu cheguei de lá eu tive que tomar Stamin, porque eu cheguei espirrando horrores, porque o vinil dele tava cheio de pó. Aí vários vinis eu vi, inclusive aquele do Chico, assim e assim. Vi pessoalmente. Ai. Enfim. Aí eu mandei o texto pro meu tio. Deixa eu pegar aqui. Ai. Eu mandei o meu primeiro texto, né? Que eu ia publicar pro meu tio pra ele ler o meu conto e ver o que ele achou. Aí ele me respondeu, tipo, 2 dias depois. Foi muito rápido. E ele me deu uma flor. Ele me deu uma florzinha com cartão. Graças a Deus eu tô tremendo um pouco também. Eu vou ler pra vocês. Isabel, ponto. Adorei o conto. Vais continuar a escrever e farás disso a tua vida. Um beijo, Calil, 7 de junho de 2016. O conto foi lançado dia 12. Pô, ainda bem que eu tenho isso pra guardar também, né? Foi muito... Enfim. Ele também leu o 13 segundos. Me falou, conversou comigo sobre o Teias Mortais. Falou que era muito legal ver eu indo escrever uma coisa que eu sempre quis escrever, né? Que ele sabia que eu sempre quis escrever. Vini. Foi mal. Na tua live, Vini, eu não conseguia nem ver a minha tela enquanto tu tava falando. Aí ele falou do Teias Mortais, que era bom ver eu escrevendo uma coisa que eu sempre quis escrever, que foi... suspense, né? Enfim, gente, a nossa família, minha família materna é muito unida. E eu acho que isso só vai se fortalecer daqui pra frente. Porque ele gostava muito, né, da família reunida. E a gente também gosta muito de se reunir. Ainda bem que em abril desse ano a gente foi lá. Tipo, a gente foi de última hora lá em Itapirubá. Mas rendeu uma puta conversa no final com o tio. Dele falando disso, de fazer hora extra e tal. Ele conversou comigo e com o Matheus falou disso. Enfim, agora também, a partir de agora, alguns finais de semana eu vou levar minha mãe direto. Alguns não, vários. Levar minha mãe lá em Itapirubá pra passar alguns dias também com a tia. E se precisar ir lá em Itapirubá, buscar a tia, deixar ela em Laguna com a mãe também, as duas fazerem companhia. Porque pra tia também não vai ser fácil, né? Nem um pouco. Porque quando a gente perdeu a avó, assim, é um baque foda. Porque o luto é depois, né? O luto é real depois, o velório, aquela coisa toda. A nossa ficha não cai ali. A nossa ficha cai depois. Eu até falei
Eu sempre falo disso pra vocês, que luto é algo muito singular, muito pessoal, mas que é sempre o depois daquilo tudo. Que quando, tipo, eu abri a porta da casa, assim, e olhei a poltrona da avó ali, já... Entendeu? E pra tia vai ser assim, tipo... Ela, tanto na casa de Chapirubá quanto em tudo, né? Pô, eles estavam há 40 anos juntos, praticamente. 38 anos. Então, é uma vida inteira juntos, né? Então, o luto é totalmente o pós, né? O dia a dia. E é difícil. Pra caralho, assim. Mas, enfim, a rede de apoio é bem grande, pelo menos. Ela sabe disso. E é importante a gente sempre falar também, né? Que tá aqui, que pro que precisar e tal. Nossa, voltar pra casa é horrível, Otássia. Horrível. Ah, tá. Eu parei... eu não continuei... Tô igual o Vini. Não tô completando nada. Terminando agora, tá? Terminando. Agora... No final da homenagem do crematório, a Gabi lê um poema dele. Gente do céu. Eu quero, inclusive, que ela me mande aquele poema. Eu esqueci de pedir pra ela. É um poema lindo que ele escreveu. Eu não tenho certeza se ela falou que ele pediu pra ser lido no crematório, não lembro. Mas, nossa, gente, desculpa estar assim, de verdade. Eu achei que fosse estar mais preparada. Minha mãe deve estar chorando, vendo, por causa de mim. Mas enfim. Ela lê um poema dele muito foda. E aí tem uma parte do poema que ele tá fazendo um ode a várias pessoas, né? Ele fala de professores, de educadores e tal. E ele fala de escritores. E aí a Gabi, no meio do poema, parou e falou assim: Bel. E aí a minha vida parou lá, entendeu? E aí eu comecei a chorar tudo de novo. Ah. Ah. E ela falou só isso. Porque ele falou um salve aos educadores, aos escritores. Aí ela parou e falou: Bel. Ai, ai. Aí foi isso. Foi muito emocionante. No final a gente ficou um pouquinho mais ali, chorando, rindo. Chorando de novo, daí rindo mais. E chorando muito mais. Aí o Vini já tinha parado de chorar, daí eu fui abraçar ele e a gente começou a chorar de novo. E aí é isso. Aí a gente começou a rir porque tá chorando. Aí... hoje eu ri muito com o negócio que o Vini mandou, cara, que raiva. Porque anunciaram missa de sétimo dia e, tipo, foi super em cima. Pelo menos pra mim, né? Eu não sabia o que ia acontecer e nem eles sabiam. Ninguém da família nem nada. Foi bem em cima mesmo. Anunciaram pra hoje. Daí o Vini falou que o negócio, que o ciclone era por isso. Ai, sério. Ai, gente, eu falei tudo cagado, mas eu comecei a rir muito hoje quando ele falou isso. Uma risada gostosa. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa experiência num todo, assim, que foi importante ele falar na live dele e eu trazer aqui pra minha também, porque, mano, eu tinha parado já pra pensar nisso, que, tipo, não é uma experiência única. Mais gente já deve ter passado por isso, mas eu não imaginava que tantas pessoas do chat já teriam passado por isso, sabe? Tantas pessoas. Tipo, eu recebi muita mensagem de vocês, né? Desde sexta-feira passada. Mas muita gente, falando que já passou mesmo, ou algo parecido. E essa desgraça dessa doença que é o câncer, né? É um negócio... Ai, eu não consigo falar porque eu fico puta. Porque daí eu vou terminar falando de capitalismo. Porque... falam muito... Ai, como que não tem cura? Sabe? Eu vou terminar irritada. É melhor nem ir nessa pauta, mas enfim. Inclusive, eu não acredito em nada. Muito por conta de coisas idiotas assim, sabe? Idiotas. Mas, tipo, de pessoas que eu já vi sofrendo por essa doença, que são pessoas incríveis, e que
com certeza não mereciam. E que, sei lá, eu sempre penso, porra, se existisse alguma coisa divina, de fato, sabe? Não ia estar acontecendo isso. Vai se fuder muito. E eu sei que tem gente que acredita em qualquer coisa divina que seja, que tem já todo um texto preparado pra responder sobre isso. Sabe? E eu sei, eu já ouvi sobre também. Mas não é o bastante pra mim. Não é o bastante, entendeu? Não é o bastante porque não é justo. Enfim, eu acho que é importante também a gente o Vini ter falado disso. Pra ser aberto em relação a isso também, de tudo que aconteceu. Porque a gente tá... O Vini, principalmente, tá todo dia aqui falando com vocês, conversando com vocês. Então, eu acho que é só o mínimo, sabe? A gente ser aberto sobre isso, o que aconteceu na nossa família e que a gente passou. Tá passando ainda. E vai passar ainda um bom tempo. Enfim, eu tava relendo... Ai, meu Kindle eu levei pra lá, pro quarto. Mas eu tava relendo uns destaques no Nota sobre o Luto, da Chimamanda, que me pegaram muito, e eu nem tinha passado por isso ainda. Tava, né, vivendo um outro luto, mas cada luto é diferente um do outro. E bizarro, né? Toalhinha Red da Bel. Geralmente acompanho tudo pelo canal de cortes, mas em desejar conforto pra toda a sua família hoje. Obrigada, Toalhinha. Muito obrigada. Eu perdi minha madrinha pro câncer 4 anos atrás, em meio à pandemia. O que mais me ajudou a seguir em frente foi ter encontrado as lives e essa comunidade que você criou. Nada a ver, Moon. Nada a ver, manda isso. Eu não sabia da história do fígado. Meu pai teve décadas de hepatite C sem saber, e quando descobriu já estava com hepatocarcinoma. Ele foi ficando mal aos poucos, fez o tratamento e estava esperando o transplante, mas a situação dele piorou e ele veio a falecer. Meu maior arrependimento foi ter entrado num estado de negação. É lindo ver vocês vivendo o luto e vivendo isso juntos. E isso acaba acalentando a gente também. Eu acabo vivendo o meu luto vendo vocês. É isso, boiola. É isso, viado. Eu precisava falar disso com vocês em algum momento. E tinha que ser nessa live, né? Porque tá tudo acontecendo ainda. Eu tô só a Penny Lane em The Almost Famous. It's all happening. It's all happening. Que é inclusive uma coisa que eu vou tatuar. Eu já ia tatuar antes de ter esse insight, tá, gurias? Porque é o meu filme favorito, mas... Enfim. Não, o Vini fez live todos os dias. Hoje só que ele não tá fazendo, se eu não me engano. Se eu não me engano, é só hoje que ele não tá fazendo. Sei lá, da onde tirando força do rabo. Com todo respeito. O filme é Quase Famosos. Eu não vi nada sobre essa série. Quer dizer, eu não vi essa série da Agatha e não sei das quantas aí. Porque tem coisa de... Não é coisa de herói? Eu tô vendo Breaking Bad, né? Comecei a última temporada. Não aguento mais um velho. Também, já vou falar. Meu Deus, não quero dar spoiler. Mas enfim. Eu vou ver Better Call Saul. Decidi assistir. A série é antigaça. Não, mas é spoiler pra quem não viu. Eu sempre parto do princípio de que nem todo mundo vai ter visto o Breaking Bad, por exemplo, sabe, Ledger? E daí eu não quero, eu não vou falar. Quando eu for falar algum spoiler, eu vou avisar. Tipo, eu vou falar assim, ó, tô falando spoiler de Breaking Bad. Tá? Eu tô achando muito bom até o momento, mas eu penso nos negócios assim, nossa, isso foi bom 10 anos atrás mesmo, né? Tipo o episódio do Say My Name, sem dar spoilers. Gente, eu achei muito cringe, fiquei crinjada naquele episódio. E o que ele fala, I am the danger. Eu fiquei assim... Sabe? E pra mim, o nome do episódio era Say My Name. Eu já comecei, Say My Name, Say My Name. Porque pra mim, Say My Name é da Destiny's Child. Não é nome de episódio. Ovo cremoso da Bel. Obrigada pela mensagem e pelas palavras. Ele falou: meu tio perdeu a mulher pro câncer de mama e a minha prima chegou na cidade e tirou tudo dela da casa. Ela impossibilitou ele de viver isso. Infelizmente, hoje
hoje em dia ele se entregou à depressão. E eu desejo tudo de melhor pra você e sua família, Bel. O luto precisa ser vivido. Ele é muito triste, é muito ruim. A gente fica em negação o tempo inteiro. Eu estou em negação nesse momento. Mas a gente tem que viver. Tem que viver ele como ele é. E é difícil. Say My Name nunca será surprise motherfucker. Nossa, mas nunca mesmo. Nunca mesmo. Nossa senhora. E olha que o surprise motherfucker é mais antigo. Tu gostou ou odiou o EP da Mosca? Então, quando terminou esse episódio, o Matheus falou assim: esse episódio é super controverso no mundinho de Breaking Bad, porque todo mundo odeia ele, não sei o quê. Cara, eu fiquei entediada nesse episódio. Tá ligado? Eu só fiquei meio assim, ó. Entendeu? Mas nada, tipo, nossa, coisa horrorosa. Entendeu? Só qualquer coisa. Acho que tô fugindo tanto do meu que parece que dói mais a cada dia. Era pra ser o contrário, especialmente nesses últimos dias tá me pegando bastante. Fumes, mas tu é muito... Ai, me lembra muito o meu começo, tu, né? Muito eu, assim, né, antes da minha terapia. Eu já te falei isso. Mas tu tá vivendo sim, né? Acho que a tua tatuagem é uma prova. A tua tatuagem é uma prova disso.